Tem um Honda Civic com o vidro aberto. A placa é FNP 7355. Pode ser que esteja lá embaixo. Pode ser. Bom dia. Tudo bem a todos? Todos estão bem? Isso. Amém. Muito bom. Todo mundo acomodado aí? Nós vamos iniciar a aula de Romanos. Quem já fez a aula lá embaixo de Romanos, não precisa fazer a aula novamente aqui em cima. Lá embaixo nós vamos estar com a classe Perdoar. Então, só para organizar, para você não assistir de novo a mesma coisa, né? Então tá bom, não tem problema. Tá? Mas a gente inverte só os professores e os alunos continuam na mesma sala que estavam. Tá bom? Vamos orar? O frio assusta o povo, né? Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, por Tua palavra. E somos também muito gratos ao Senhor porque podemos abertamente, livremente, abri-la, estudá-la e buscar a Tua vontade revelada nas Tuas palavras, Deus. Nos conduz ao longo dessa manhã no estudo, as demais salas também, e que todos nós possamos agora, Deus, nos concentrar, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito voltados agora para o estudo e entendimento da Tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos dar início, então, à série Romanos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Essa série, ela também ela foi baseada em cima de uma série de livros escritas, de devocionais em cima de vários livros da Bíblia. É um livro de capa azul chamado Romanos para você. Então, se você tem interesse em buscar esse livro, ele é muito bom, uma leitura bem tranquila. Foi escrito pelo falecido Timothy Keller. E você pode, ao final de cada capítulo, tem uma devocional, tem algumas perguntas lá de reflexão. Então, vale bastante a pena você adquirir depois, se você tiver interesse, claro, esse livro. Ele está disponível tanto nas lojas online, né? Enfim, você pode também comprar a versão digital para quem quer ler no celular, no tablet, também está disponível. Tá bom? Timothy Keller. Romanos para você. É uma série de livros que tem sido escrito por diversos autores sobre vários livros da Bíblia. Então, tem Romanos, tem Gálatas, tem Efésios, tem Juízes, enfim, tem uma série de livros aí, tá? Vale bastante a pena, são livros muito bons. Maravilha! Então, nós vamos começar nosso estudo no capítulo 1 de Romanos, porque esse é do livro 1, do capítulo 1 até o capítulo 7, né? Então a gente vai fazer aí o estudo do capítulo 1 de Romanos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, né? E a gente vai ver um pouquinho aí desse capítulo hoje, tá? E Romanos começa então assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo.
A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pois bem, Paulo aqui dá uma introdução a essa carta, falando um pouco de si mesmo e também falando um pouco do contexto em que a humanidade vivia dentro daquele momento. E ele começa a carta dizendo que ele é um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. E aí a gente tem aqui alguns detalhes bem interessantes. Se você parar para pensar na história de Paulo,
Você vai se lembrar aí que Paulo foi um cara que foi altamente instruído na palavra de Deus, como ele mesmo diz, né, sentado aos pés de Gamaliel, um grande estudioso da palavra de Deus, um homem com profundo conhecimento, mas extremamente zeloso pelas regras práticas que existiam na época do judaísmo. E por isso ele se tornou um grande perseguidor da igreja, né? Prendendo pessoas, levando pessoas a julgamento, enfim, uma série de coisas. Esse mesmo homem, esse mesmo Paulo, perseguidor, com grande conhecimento da palavra de Deus, um dia tem um encontro com Jesus e a sua vida é completamente transformada. Completamente transformada. E ele deixa de ser um perseguidor para se tornar um servo. E ele fala justamente isso, né? E essa palavra aí, servo, não está mudando aqui? Muda aí para mim, por favor, porque não está... Agora foi, né? Foi, isso, muito bem. Eu não sei como é que está o tamanho aí para vocês, mas dá para ler aqui, gente? Porque quando a gente faz a aula a primeira vez, eu fiz para a televisão lá embaixo, né? Daí na minha cabeça ainda servia, né? Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí direitinho, mas dá para ler, né? Então, tá bom. Mas, de qualquer forma, eu vou ler também, tá? Paulo agora tem toda a sua vida centrada absolutamente em Jesus. E aí ele diz, então, que ele é um servo, um homem que tem a sua vida completamente dedicada, comprometida ao Senhor Jesus. E ele diz, então, que ele não só é um servo, mas que ele também foi chamado para ser um apóstolo. Como ele mesmo vai dizer que ele nasce fora de tempo, né? Ele se torna um apóstolo depois. Mas ele entende e reconhece isso, e ele, quando escreve isso aos romanos, ele faz essa introdução da carta para dizer, olha, esse cara aqui que está escrevendo para vocês, ele é assim, esse sou eu, tá? Ele vai dizer que ele é comissionado e instruído diretamente por Jesus. Aí você pode ir depois lá para Atos capítulo 9, e aí você vai ver como é que foi esse encontro, então, de Paulo com Jesus. E o próprio Jesus o chama e dá o direcionamento, da instrução, da ordem para Paulo, para que ele passe a ser, então, um pregador da palavra. E ele também, e aqui eu queria chamar a atenção de você, ele usa a palavra separado. Olha só capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado, ela traz uma ideia de apartar-se de tudo aquilo que possa atrapalhar ou interferir. Sabe quando você vai escolher feijão? Né? Como é que você faz para escolher feijão? Você coloca todo o feijão lá na mesa, não é isso? E aí você põe o seu óculos, como eu, né? Porque senão você não enxerga, certo? E aí você começa a tirar tudo aquilo todo aquele feijãozinho lá que está tudo meio estragadinho, né? Ou está quebradinho, ou está estragado mesmo, enfim, você vai separando ele. Esse ato de separar, ele faz com que tudo aquilo que seja ruim, que tudo aquilo que seja mal e que possa interferir no sabor do feijão, seja retirado para que você possa comer um feijão maravilhoso e delicioso, certo? Paulo está dizendo, eu fui separado de todas as coisas que podiam, de alguma forma, me atrapalhar, me impedir, me envolver de alguma forma com as demais coisas, para que eu possa me dedicar
completamente ao Evangelho. E aí eu trago a primeira reflexão para você nessa aula da manhã. Será que nós não estamos enrolados nas coisas do nosso dia a dia, enrolados nos nossos pensamentos, nos nossos afazeres, que isso tem nos atrapalhado e nos impedido de pregar o Evangelho e de falar do Senhor Jesus para as outras pessoas? Será que nós, que também somos, como Paulo, servos, também fomos chamados e escolhidos, também temos a missão de pregar o Evangelho, será que nós estamos nos afastando de todas essas coisas que nos interferem, nos atrapalhem na pregação do Evangelho? Ou será que nós estamos enrolados no nosso dia a dia e nas coisas do mundo? Fica aí essa reflexão e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para Paulo, esse evangelho que ele está dizendo, ele é tão grandioso que ele está disposto a se afastar de todas as coisas, de absolutamente tudo, riqueza, saúde, reconhecimento, amigos, a própria segurança para ser fiel ao seu chamado. Quando você olha a vida de Paulo, lembra aquele Paulo que era um perseguidor, que era um grande conhecedor da palavra e zeloso pelo cumprimento dela e que prendeu pessoas. Aquele cara lá é transformado por Jesus e passa a ser uma nova pessoa em Cristo, entende esse chamado, entende esse compromisso e agora ele diz assim: chega de viver como eu vivia, e agora eu vou passar a ter uma nova vida, uma nova forma de viver, aonde tudo aquilo que eu considerava como importante, agora não é mais nada. Quando você olha a história e a trajetória de Paulo, você vê que, de fato, mais importante, quando ele escreve lá em Filipenses, mais importante para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é a plena consciência de que, para mim, mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que qualquer outra coisa é viver para Jesus, ter a vida dedicada ao Evangelho e ao Senhor Jesus. E eu não estou dizendo aqui que Paulo não era um homem que tinha outras atividades, inclusive ele fazia tendas para conseguir o seu próprio sustento. Ele não deixava de trabalhar, ele não deixava de fazer coisas que eram importantes e que ele precisava para que o Evangelho fosse pregado, mas tudo aquilo que ele fazia estava concentrado no reino e na palavra de Deus. Tudo era intencional, ele fazia com um propósito. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele também escreve isso com um propósito. E aí a gente vai dar uma olhadinha agora quanto que Paulo escreve isso aí. Tá? Então você tem uma ordem aí, ó. Gálatas foi escrito em 49, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses em 51, 1 Coríntios e 2 Coríntios em 56, e Romanos foi escrito entre 56 e 57. Romanos ele é escrito de Corinto durante a terceira viagem missionária que Paulo faz, tá? Ao final dessa terceira viagem, depois dele ter proclamado a palavra lá em Jerusalém, até o Ilírico, a intenção de Paulo era ir para Jerusalém para cumprir os seus planos para arrecadação e de lá ir para a Espanha. Então, Paulo está seguindo exatamente
o direcionamento lá de Atos 1:8, que a gente estava estudando até a semana passada, né? Porque a Espanha já era considerado lá os confins da terra. Então ele estava saindo ali daquela região do epicentro da pregação do evangelho e fazendo uma expansão disso para outras áreas, tá? Embora uma visita a Roma não fosse de maneira nenhuma um imprevisto, somente em Jerusalém Paulo teve a confirmação de que Deus o queria na capital do império como uma testemunha. E aí você pode dar uma olhadinha, tem um mapa, está bem pequenininho, está bem ruim de ver, né? Eu vou ajustar isso nas próximas aulas, tá? Então, olha só, aqui você tem a terceira viagem de Paulo, saindo aqui de Antioquia, aí ele sobe, vai lá para Macedônia, faz toda essa região aqui, e aí ele vem lá para Jerusalém. E aí a ideia dele, então, era sair daqui de Jerusalém, né, ir para Roma, e de lá ele ia para a Espanha, porque daí está mais pertinho aqui da Espanha. Né? Então, ele faz essa viagem aqui para Roma, mas quando ele está lá em Corinto, aqui, ele escreve para Roma, para a igreja de Roma aqui. Tá? Quando ele estava aqui em Corinto. Ok? Tudo bem até aí, gente? Sim? Então, ó, apesar de Romanos vir antes de Coríntios e antes de Tessalonicenses, ela foi escrita depois. Tá? O que Paulo queria, então, com essa carta para os romanos? Ele queria compartilhar com a igreja algum dom espiritual, e isso pode se refletir com a preocupação dele se os romanos estavam com o entendimento adequado do evangelho e o entendimento a respeito das implicações que isso tinha, tanto teológica quanto práticas. E por quê, gente? Porque a igreja de Romanos, ela era constituída por judeus e gentios. E estava tendo um conflito entre eles, entre os judeus e entre os gentios. Então, Paulo, ao saber daquilo que estava acontecendo, ele então escreve para a igreja de Romanos, falando, né, fazendo então uma defesa a respeito do entendimento correto a respeito do evangelho e suas implicações. Diga. Não, Pedro já não estava, quando ele escreve, ele já não estava mais, tá? E aí existe, Pedro passou por Roma, existe talvez alguns dizem que talvez a igreja de Roma tenha sido fundada por Pedro, a gente não tem a confirmação disso, mas Pedro passa por Roma e depois ele segue viagem e Paulo, então, escreve para uma igreja que já estava instituída, que talvez tenha sido Pedro um dos apóstolos responsáveis por pregar o evangelho e instituir a igreja lá em Roma. Tá? Se Pedro ainda já não estava mais lá na igreja de Roma, e se Paulo, quando escreve, Pedro estava lá ou já tinha saído. Tá? Muito bem. O fato dele estar ali ministrando, né, existe uma indicação de que Roma não havia sido fundada por um apóstolo. Então, veja, existe alguns estudiosos que trazem a ideia da possibilidade de Pedro ter sido responsável pela fundação, mas quando você olha a carta de Romanos, você vê que Paulo está defendendo elementos que são característicos e básicos de um apóstolo que está doutrinando uma igreja. Né? Aliás, a carta de Romanos é uma carta apologética, né? Porque ele defende muito
a teologia, defende muito a fé, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, por isso que talvez Paulo não tenha sido o responsável por isso, tá? E aí você tem, então, algumas possibilidades da fundação da Igreja de Roma. Então, você tem lá a possibilidade de serem pessoas salvas no dia de Pentecostes, missionários de Antioquia, Áquila e Priscila, que estavam lá naquela região, possíveis soldados romanos convertidos em Jerusalém, e alguns que trazem a ideia de Pedro, porque ele vai citar Pedro lá em 15:20, tá? Muito bem. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim? Deixa eu ver se é verdade, sim ou não? Sim? Maravilha. Então tá. A gente tem aí, gente, uma série de indicações textuais que vão trazer esse fato de que a igreja não havia sido fundada por um apóstolo. Então, veja só, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer aqui, ó, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, ele está se referindo isso a Jesus. Depois, lá no 12 a 14, ele vai dizer aqui, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. E aí, aí tem o capítulo 6, abre a sua Bíblia lá no capítulo 6, no verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ele está falando aqui para gentios, tá? E depois, lá nos capítulos 14 a 15, ele vai falar isso tudo para judeus. Isso mostra que a igreja de Roma era uma igreja mista, ou seja, com presença de judeus e com presença de gentios, mas que a maioria eram gentios. Por isso que Paulo tem que fazer uma defesa muito séria a respeito da defesa do evangelho e de um novo estilo de vida. Porque Roma era uma cidade que tinha uma influência muito grande a respeito do estilo de vida que as pessoas tinham ali antes da sua conversão. Então, Paulo precisa fazer uma defesa muito firme a respeito disso, tá? Como foi feito lá, em Atos, você tem lá uma divisão de responsabilidades entre os apóstolos a respeito de quais áreas cada um tomaria conta. Paulo entende que ele tinha a obrigação, como apóstolo, de tomar conta da igreja de Roma. E, além disso, ele vai trazer ali fatores pessoais e ministeriais que vão servir de motivação para ele poder escrever essa carta aos romanos. E aí a gente entra, então, em quais eram, então, essas intenções. Ele tem 3 intenções básicas: ministeriais, intenção apologética e intenção pastoral. Ministerial, porque Paulo queria que a igreja de Romanos se envolvesse tanto com o apoio financeiro e espiritual para a sua viagem para a Espanha. Porque como ele já estaria ali mais próximo da região da Espanha, então ele queria que a igreja estivesse junto com ele nesse processo de envio, de ida para a Espanha, cuidando dele tanto espiritualmente quanto cuidando dele financeiramente. O segundo motivo que ele escreve lá para a igreja de Romanos é justamente com a ideia de fazer uma defesa da onipotência de Deus e da sua
bondade. E ele vai trazer o plano de redenção de toda a humanidade e a ideia de que Israel teria um lugar dentro desse plano. E, por fim, a terceira intenção dele era uma intenção pastoral, porque Paulo queria primeiro trazer ali uma palavra de advertência a respeito da briga que existia da disputa e divisão entre judeus e entre gentios que estão ali, tá? É interessante porque em Atos 18:2, Cláudio, ele expulsa os judeus, que ainda era uma minoria ali, né? Uma memória recente a respeito de tudo aquilo que o evangelho tinha feito ali naquela região de Roma. E os judeus ali em Roma, eles começam a sofrer uma perseguição muito forte no sentido de saírem realmente da cidade, tá? E eles estão sendo severamente estimulados a saírem de Roma. Então, a quantidade de judeus remanescentes ainda dentro da cidade de Roma buscava, de alguma forma, ter ali um fortalecimento dentro da presença da igreja. E a maioria gentílica que estava dentro da igreja ali de Roma, de romanos, ela queria, de alguma forma, tomar para si as rédeas e a condução da igreja. Então, Paulo, ao ficar sabendo disso, ele fala assim, não, peraí, gente, para com isso. A igreja, ela não é nem dos judeus, nem dos gentios. A igreja é de Jesus. E o nosso foco precisa ser em propagar o evangelho de Jesus e não disputar quem é dono da igreja aqui, né? Então, ele escreve também com esse intuito de falar a respeito dessa questão da divisão que existia, tá? O evangelho de Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus e num viver sadio entre si, depois de satisfazer, por meio da fé, suas necessidades morais perante Deus. Essa é a mensagem central do livro de Romanos e o seu propósito aí, tá? Tudo bem até aqui, gente? Ok? Maravilha. Então, vamos olhar um pouquinho aqui do desenvolvimento do livro de Romanos, tá? Então, você tem aí, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, a introdução da carta, tá? Aonde Paulo aqui, ele começa a mostrar o seu chamado, que o motiva a partilhar as suas perspectivas espirituais acerca do evangelho e a dádiva da justiça de Deus recebida por meio da fé em Jesus. Então veja lá comigo, versículos 1 a 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja que esse comecinho aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, vocês foram escolhidos, vocês foram chamados por causa de Jesus. E o foco meu, seu, de todos nós precisa ser única e exclusivamente Jesus. Versículo 7.
A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Pausa aqui. Quantas vezes você orou como Paulo, incessantemente, para ir pregar o evangelho a alguém, ou falar de Jesus para alguém? Veja o que Paulo diz aqui, gente, que ele incessantemente faz menção em todas as orações, suplicando que pela vontade de Deus abra-se uma oportunidade para visitá-los. Quantas vezes nós não nos dedicamos à oração para que Deus faça a nossa vontade dentro daquilo que nós queremos? Quantas vezes não oramos incessantemente por algo que nós queremos e quantas vezes nós oramos incessantemente para falarmos do amor de Deus para as outras pessoas? Temos uma tendência muito grande a olharmos para as nossas próprias necessidades, vontades e desejos, mas nos dedicamos muito pouco para fazermos a vontade de Deus. Paulo está orando incessantemente, suplicando a Deus que pela vontade dele, ele possa ir para Roma para falar e ensinar. Será que nós não precisamos parar um pouco dentro das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos planos, e olharmos um pouco mais para os planos de Deus e ver aonde nós, como servos, chamados por Jesus para vivermos o Evangelho, não nos dediquemos mais a fazer a vontade de Deus e menos a nossa vontade? Para refletir. Muito bem. O texto então continua, né? Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois bem, então nós temos aqui uma divisão bem clara do desenvolvimento desse primeiro capítulo aqui de Romanos. Então você tem ali, no versículo 1 até o versículo 7, uma saudação. Paulo, então, está declarando a sua comissão aí para pregar o evangelho de Jesus entre os gentios. Depois, do versículo 8 até o 15, tem uma expressão comum de interesse,
por seus destinatários e o seu conhecimento de suas virtudes e a intercessão dele por eles. E aí, lá nos versículos 16 e 17, tem uma declaração de que o evangelho era o poder sobrenatural de Deus em oferecer a justiça por meio da fé. Tá? E ali, então, ele termina enfatizando a centralidade do evangelho em toda a sua carta. Tá? E a gente vai se deter agora mais para esse finalzinho aí, dos versículos 12 em diante. Tomar uma aguinha aqui, aproveitar que o galo deu a deixa ali para mim, né? Versículo 12. O que Paulo tem aqui em mente? O que Paulo quer aqui no versículo 12, veja junto comigo aqui, ele diz assim, ó, isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que Paulo está dizendo aqui, ó, eu vou aí para encorajar vocês, certo? Mas eu também vou para ser encorajado. Esse é o papel da igreja. A nossa responsabilidade como corpo de Cristo é encorajar aqueles que têm a sua vida dedicada de forma plena para a pregação do evangelho e ser também encorajado a ter uma vida que seja também dedicada à pregação do evangelho. Esse é o papel da igreja. Isso é o que nós, como crente, precisamos fazer. Encorajar e ser encorajados. Essa é uma via de mão dupla. Ela não pode ser só de sentar e receber a palavra, mas ela também precisa ser uma vida ativa, onde também encorajamos as outras pessoas a pregarem e viverem o evangelho. Esse é o nosso papel como igreja. Não podemos ter uma vida cristã passiva, onde sentamos e apenas recebemos, mas precisamos também dar. E o que faz o fortalecimento da igreja é quando acontece esse movimento dos dois lados, onde eu recebo, mas onde eu também dou, tá? Segundo, ele identifica a grande seara que existe na igreja de Roma por conta da presença dos gentios. Veja só o versículo 13 a 15. Porque não quero, irmãos, que ignoreis muitas vezes me propus ir ter convosco, porque tenho sido impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo está olhando para o contexto de Roma e está dizendo, gente, a seara é enorme aí. Tem muita gente que não conhece o evangelho. Muita gente que precisa receber a pregação do evangelho. Olha aí para a cidade de Atibaia. Nós temos crescido em números assim, cada vez maiores. E a necessidade do povo atibaiense de ouvir a palavra é tão urgente hoje quanto era lá no tempo de Paulo, em Roma. Precisamos, como crentes, como igreja, não apenas vivermos o evangelho na nossa vida, mas também precisamos pregar o evangelho para aqueles que não conhecem ainda a respeito do Senhor Jesus. Tá? Veja só agora o versículo 14. Paulo, diz que ele se sente devedor, pois sou devedor tanto a gregos
como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ele se sente um devedor do quê? De pregar o evangelho para esses homens. Eu não sei se você já teve alguma dívida na tua vida, provavelmente não, só eu que tive, né? Porque todo mundo aqui controla super bem as finanças e ninguém faz conta, na verdade, né? Todo mundo recebe muito bem, tem uma vida muito plena, né? Mas se algum dia, em algum momento na sua vida, né, você deveu algo para alguém, né? Qual foi o sentimento que você teve? De desconforto, não é? De incômodo, certo? Cara, enquanto você não resolve aquilo não te dá a paz, né? Certo? Meu Deus, eu preciso quitar essa conta aí para eu poder viver em paz na minha vida, porque eu sei que enquanto eu estou devendo, eu sou meio que escravo daquele do qual eu devo, certo? Seja por um amigo, um familiar, um parente ou uma instituição financeira, ou seja lá o que for, você se sente incomodado porque você tem um compromisso com alguém. E enquanto você não quita esse compromisso, isso não te traz paz. Pois é. Só que a dívida de Paulo, na mente dele, era de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Porque ele olhava para a seara e a visão dele a oportunidade é tão grande que o evangelho precisa chegar até essas pessoas. E eu me sinto um devedor, eu preciso pagar essa conta, eu preciso quitar essa dívida, eu preciso falar de Jesus. Ele olhava para a cidade de Roma e via que, gente, ali tem uma oportunidade gigantesca de pregar o evangelho. E ele se sentia como um devedor, alguém que precisava quitar essa dívida. Mas não para aí. No verso 16, ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Muito pelo contrário, ele reconhece o poder transformador. E aqui é interessante essa história de envergonhar-se do evangelho, porque o romano, ele era um cara orgulhoso. Pô, Roma, né? Roma, capital do império. Então, os romanos se consideravam pessoas superiores aos demais. E é interessante isso porque Paulo ele traz esse contraste da altivez dos romanos com a questão de que o evangelho não causava a ele nenhum tipo de desconforto ou de vergonha. Porque mais importante do que ele ou do que as pessoas era o evangelho de Jesus. E isso era o que de fato importava para ele. Eu não me envergonho do evangelho. Será que nós, eu e você, podemos falar com a mesma certeza e a mesma convicção de Paulo de que eu não me envergonho do evangelho? Eu não me envergonho de falar que sou cristão e de que tenho uma vida que busca agradar a Deus? Será que nós temos essa ousadia em testemunhar, em pregar o evangelho para aqueles que não conhecem? E aí, no versículo 17, então ele diz: a justiça de Deus só é reconhecida pelo evangelho de fé em fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela só é reconhecida do princípio até o fim. E aí ele faz uma citação de Abacuque 2:4, que diz: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Ele vai trazer ainda essa citação em Gálatas 3:11, depois ele vai trazer, depois
Em Hebreus 10, 38 também é trazido essa citação de Abacuque 2:4. Em Romanos a ênfase é no justo, em Gálatas a ênfase é no viver, em Hebreus a ênfase é na fé. Abacuque vai ser citado 3 vezes ao longo do Novo Testamento, falando a respeito destes 3 elementos. Romanos trazendo a justiça, de que fomos justificados, tornados justos. Em Gálatas vai trazer a ideia de que o justo ele tem uma vida dedicada a Deus. Em Hebreus, a carta de Hebreus vai trazer a ideia de que vivemos pela fé. Muito bem. John Stott diz o seguinte. John Stott. Professor de inglês, né? Eu fico sempre atento quando eu vou falar o nome em inglês, porque depois na aula ele pega no meu pé, entendeu? Então, tudo certo, né, professor? Tá. Depois a gente conversa. Ixi, lá vem mais lição de casa para eu não fazer. Olha só. John Stott diz o seguinte: a fidelidade de Deus em relação às suas promessas e na vida e morte de Jesus sempre vem em primeiro lugar. E a nossa fé não é outra coisa senão uma reação. A fidelidade de Deus sempre vem em primeiro lugar e a nossa fé não é outra coisa senão uma reação. Queridos, precisamos às vezes dar uma parada na nossa vida. Estamos agora iniciando o segundo semestre do ano de 2025. O tempo está passando e eu já estou começando a me perder nos anos, né? Quando eu estava vindo agora para cá, a Sara virou para mim e falou assim: nossa, essa Bíblia é velha. Eu falei: não é velha, é nova, tenho ela há pouco tempo. Aí ela abriu e falou assim: mas é de 2014. Na minha cabeça, ela ainda é nova, 2014. Né? Mas já não é mais tão nova, né? Porque de 2014, eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que eu parei lá ainda no século passado, né? O tempo tem passado, a nossa vida tem passado. E às vezes a gente precisa parar e fazer uma reflexão profunda e sincera de como nós temos vivido a nossa vida. Atrás do que a gente tem corrido? A gente tem gastado tempo com o que, gente? Percebe? Você sai daqui do domingo e fala: nossa, que palavra abençoada, né? Que momento bom, agradável aqui com os irmãos e tal. E aí você já sai com a preocupação da tua cabeça, né? O que eu vou fazer para o almoço? E o que nós vamos fazer à tarde? E aonde eu vou amanhã? E o trabalho que eu tenho para fazer? Né? E você acorda de manhã já pensando nas coisas que você tem para fazer durante o dia. E aí você já acorda de manhã, como eu acordo às vezes, já querendo voltar para casa, né? Porque está frio e eu quero voltar logo para a minha cama, que estava tão quentinha e gostosa. Né? E aí vem a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, e as semanas vão se passando, os meses vão se passando, e os anos vão se passando, e você vai olhando um pouco para a sua vida, e você diz: o que eu construí ao longo desses anos? O que de fato eu estou conseguindo deixar como um legado para as próximas gerações?
Qual é o impacto real e verdadeiro que eu tenho conseguido ter na vida das pessoas que estão ao meu redor? Não só os familiares, mas a minha vizinhança, os meus vizinhos, os meus amigos, os meus colegas, as pessoas que estão em volta de mim no meu dia a dia. O que eu tenho deixado na vida delas? Como tem sido a minha vida dedicada ao Evangelho? Quantas pessoas eu tenho, de fato, sido usado por Deus para ser um instrumento dele para falar a respeito do amor de Deus para a vida dessas pessoas? O que eu tenho deixado? Qual tem sido a minha prioridade, o meu esforço, o uso dos meus recursos? Será que eu vou deixar para os meus filhos, ou talvez para as próximas gerações aí, bens que se desgastam, que se destroem, que me forçam a correr atrás para continuar fazendo a manutenção daquilo, e a minha vida se torna uma vida de manutenção para tentar manter os bens que eu tenho, porque isso é o que na minha visão é o de mais valor? Ou será que eu tenho deixado um legado eterno na vida das pessoas das quais passam para mim? Você tem sido um encorajador? Você encoraja? Tem sido encorajado? Eu vou até além. Você encoraja e tem sido deixar ser encorajado? Você é uma pessoa acessível para que outras pessoas te encorajem? Você consegue enxergar o quão farta é a seara? E entende que nós temos um dever de pregar o Evangelho? Porque é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. E talvez a pergunta mais difícil: você tem se envergonhado do Evangelho? Ou o Evangelho tem sido o poder de Deus em sua vida para compartilhar a palavra dele com outras pessoas? Que esta série de Romanos seja encorajadora na sua vida e que o estudo de Romanos seja um estímulo para que você viva o Evangelho, não só na forma como você pensa, na forma como você age, mas também na forma como você fala e para quem você fala. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por tua palavra, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta claramente através dela de qual é a nossa obrigação e o nosso dever como cristãos. Nos ajuda, Deus, a termos um coração como o de Paulo, que deseja ansiosamente satisfazer as vontades do seu coração e não a nossa. Nos ajuda a vivermos o poder do Evangelho em nossas vidas, a fim de impactarmos aqueles que não conhecem a Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos e vocês têm 30 segundos para falar alguma coisa. 29, 28, brincadeira, acabou a aula, tá, gente? Obrigado.